Bom dia, estamos aqui neste domingo lindo dos Filhos de Deus, dia 23 de novembro de 2025, onde vamos meditar em Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, e também Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Nome de Jesus Cristo. Deus é lindo, maravilhoso. Aleluias! O nosso Deus é tremendo. Vamos fazer um louvor, depois vamos meditar na boa palavra. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os inimigos se levantam, tu fizeste tropeçar e cair. Tu és justiça no nosso trono. Julgas com retidão, confio em ti. Socorro presente minha aflição. Os que te conhecem confiam em ti, pois jamais abandonados te buscam, Senhor. O Senhor jamais abandona os que te buscam. Tu és abrigo, tu és canção. Canta o Senhor que habita em Sião, proclama entre as nações os seus feitos, mas ele não se esquece do clamor do aflito, que cessa o amor necessitado. É verdade, Deus nunca desampara o justo, nem a sua descendência deixa. Sua misericórdia, tu segues as portas da morte, cante teus louvores com alegria. E me alegre na tua salvação, e me alegre na sua salvação, Jesus, Deus eterno, no tempo de angústia, tu és fiel no meio, tu és vivo, sustenta o justo, nunca esquece.
nunca deixas de amar, de nos amar, de nos amar. O Senhor reina para sempre, assentado em seu trono de justiça. Levanta os teus olhos e te adoro, Senhor. Levanto os meus olhos e te adoro, Senhor, para sempre. Quero te adorar, para sempre. Quero te louvar, meu Senhor. Deus é bom em todo tempo. Devemos de cantar louvores, fazer louvores para alegrar o nosso Deus. E o louvor não só alegra o nosso Deus, como alegra também a nossa alma, nosso espírito, o nosso ser. Isso é tremendamente maravilhoso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade. Toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração somente ao Deus do céu, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hori, Handalashe, Kiri, Halabalasuri, Kanderie. Aleluia, Deus é bom, em todo tempo Ele é magnífico, bom demais para conosco, que nós nem merecemos tanto amor desse nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas mesmo assim Ele nos ama porque Ele nos amou primeiro e sempre nos amará. Glórias a Deus por Ele ser tão bom para conosco. Vamos meditar na boa palavra de Deus para nossas vidas. O alimento dos céus para nós, para nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Temos que ter paciência. Temos que ter paciência conosco mesmo, com o nosso próximo, com a nossa família, porque a maior luta, diz a própria palavra, o próprio Deus diz que a maior luta é com os nossos familiares, com nossos
amados e amadas, a nossa família. Mas devemos de adquirir paciência, porque só na sua palavra, só em Deus, nós, ser humano, adquirimos paciência para conviver com o nosso ser humano, com a nossa família, com o nosso próximo, porque se não tivermos paciência, o ser humano não consegue viver em família. Então precisamos adquirir paciência, e a paciência vem de Deus, vem de ouvir, de aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, é onde nós teremos paz para a nossa alma e vida com abundância. E tendo paz para a nossa alma, nós teremos paciência e seremos cheios dos frutos do Espírito Santo. Porque o ser humano, se não tiver os frutos do Espírito Santo, perece, passa trabalho, sofre e faz os outros sofrer. É a pura verdade. Então devemos, aqui a palavra diz, para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. Ser depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Se Deus está dizendo para nós adquirirmos paciência, porque a paciência, ela traz muitas bênçãos para nós, ser humano. Eis que o lavrador, aqui Deus, Jesus, o apóstolo Paulo, através da palavra, da palavra que é o verbo, que é Jesus, nos ensinando e pedindo para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, porque eis que o lavrador, dando uma parábola aqui, um ensinamento, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Né? O trabalhador, o lavrador, espera o precioso fruto da terra, porque ele plantou e ele sabe que ele plantou com confiança. O precioso fruto da terra. Ele está esperando, aguardando com paciência, porque ele sabe que o fruto, a semente que ele plantou vai gerar e vai crescer e vai produzir. Mas ele precisa ter paciência, porque isso é um processo e acontecerá. Espera com paciência até que venha a chuva temporã e a serôdia para regar a terra e aquela semente, ela gerar e produzir e crescer o fruto da terra, o alimento da terra, como o trigo, o arroz, o milho, o feijão, tantos. Então, a gente planta, o lavrador aqui plantou, e ele espera com paciência, ele tem que esperar com paciência, ele tem que adquirir paciência, porque se ele não tiver paciência, ele vai lá e vai cavar lá e ver se já germinou. Se ele não tiver paciência, ele vai lá ver se germinou, e não ele vê se germinou, ele vai estragar a semente, vai quebrar o brotinho que está crescendo, e daí não vai. Então, ele sabe que precisa ter paciência, porque se ele não, é necessário ter paciência. Deus diz que é necessário ter paciência, que sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador, dando uma parábola, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Porque daí, com paciência, ele verá, aí ele vai ver, saindo da terra, o brotinho subindo e crescendo. Mas temos que ter paciência para esperar a vinda de Jesus também. Temos que ter paciência. E nos ensinando aqui se nós temos que ter paciência para esperar a vinda de Jesus, esperar uma semente germinar e dar o alimento, dar o fruto. Também temos que ter paciência com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso familiar, com as pessoas. Porque se nós não tivermos paciência com as pessoas, nós não vamos poder habitar no meio das pessoas. O ser humano não conseguirá viver em família se ele não tiver paciência. E a paciência vem de Deus, pela sua palavra. A palavra de Deus nos ensina a ter paciência. E tudo o que precisamos para viver bem, com paz em nossa alma, e vivendo uma vida abundante. Só em Deus nós conseguimos adquirir essas dádivas, porque é dádivas maravilhosas para nossas vidas. Um abraço no Luan Alves, meu sobrinho amado, que Deus abençoe ele, a sua família, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Ele sabe que o tio ama ele e sempre amará, ele e os dele também. Como diz aqui, precisamos adquirir paciência, ter paciência. Só em Deus nós adquirimos paciência para qualquer situação, porque vem situações terríveis que nós não estamos estruturados para ter paciência para solucionar muitas situações. Porque a gente sabe que aconteceu situações que a gente se desesperou, porque não teve paciência, e a paciência gera sabedoria, e a paciência gera muitas coisas e condições para nós solucionar as situações. Porque se nós tivermos paciência, nós veremos, Deus nos dá visão, direção, para nós conseguirmos solucionar todas as situações, os problemas que vieram. Nós aprendemos que precisamos ter paciência e fé em Deus. O principal é fé em Deus. A fé em Deus gera paciência e gera tudo o que precisamos para o nosso bem-estar, para o nosso melhor. Em nome de Jesus Cristo. E ele diz mais aqui: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é vinda, porque já a vinda do Senhor está próxima. E a vinda de Jesus está próxima. E eu, como um servo de Deus, preciso falar, preciso ensinar o que Deus quer que eu ensine, que eu fale, que Deus Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quer que eu fale. Nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Precisamos, não dá para mais para ficar disperso aí nesse mundo, caminhando nessa terra, que a gente já viu tantas coisas ruins e tantas coisas nos entristeceu, nos magoou, nos fez sofrer na convivência na nossa família, que não dá para ficar vendo tanta isso. E nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus, porque coisas
maravilhosas não estão para vir, não. Os dias estão se abreviando. A gente está vendo os dias se abreviando. Como o dia passa rápido, como a semana passa rápido, como o mês passa rápido, como um ano passa rápido. Logo agora, pouco tempo atrás, era janeiro, fevereiro, março. E estamos agora, chegando no final de novembro e entrando em dezembro, final do ano. Se isso não é abreviar, passou com num piscar de olhos. Então, a vinda de Jesus está mais do que próxima, está mas próxima mesmo. Então, se o ser humano não se preparar, porque Deus não quer que o ser humano se perca. Jesus, quando vier, ele quer levar-nos junto com ele, para morar com ele para todo sempre, sem dor, sem sofrimento, sem preocupação com nada, nem com ninguém. Só viver com ele para todo sempre. Nunca vai ter fim a vida do ser humano que conquistar, adquirir a salvação aqui nesta terra. Nunca vai ter fim a vida abundante, a vida boa. Só alegria, felicidade, louvores a Deus, sem dor, sem sofrimento, sem nada de ruim, só coisas boas com Deus, sendo cuidado pelo próprio Deus. E isso vai ser maravilhoso. Eu peço que o ser humano dê crédito a esta palavra de Deus, porque não estou falando de mim mesmo, é o Espírito do próprio Deus me usando para falar para vocês a verdade de Deus. Porque Deus ama vocês, ama todos os seres humanos e não quer que o ser humano se perca. Ele quer que o ser humano se ache. E o ser humano só vai se achar em Deus, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Deus diz, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. O ser humano precisa. Se você não quer fazer isso, não está preocupado com a sua salvação, esteja preocupado com a salvação dos teus irmãos, dos teus sobrinhos, das tuas irmãs, das pessoas dos teus entes queridos, das pessoas que você ama, que estão vivos ainda, que dá tempo de ajudá-los, eles a adquirir a salvação para vocês viverem em família lá com Deus para todo sempre. Pense nisso, analise isso. Isso é real, verdadeiro. Diz mais aqui. Porque a vinda do Senhor está próxima. Como diz aqui que eu li e vou ler de novo. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não adianta estar se queixando um contra o outro, ou falando, ou murmurando, ou reclamando. Não adianta e não vai adiantar nada. Tem que tomar uma decisão, tomar uma posição, fazer, lutar, batalhar para as coisas melhorarem. E as coisas têm que melhorar primeiro é em nós. É nós melhorarmos com nós mesmos, para nós podermos ajudar os nossos a melhorarem também. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Deus é o juiz. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas que falaram em nome do Senhor, profetas foram perseguidos, foram maltratados, foram mortos, com mortes cruéis. Deixar para morrer pendurado de cabeça para baixo, decapitado, tirado
e coisas terríveis. E ainda está acontecendo. Em alguns países aí estão mostrando ainda nas redes sociais o que Hitler fazia com os cristãos naquele tempo. Hoje estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos no século XXI e o mundo, e os poderosos estão deixando fazer isso com o ser humano bom, que não faz mal para ninguém, que procura fazer as coisas certas. Mas isso é que Deus está no controle de tudo e de todos. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E nós, povo de Deus, servos de Deus, temos que estar preparados. Todo dia nos preparando para os amanhãs. Temos que estar. Diz mais aqui: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Os que sofreram, que morreram nos caminhos do Senhor, os profetas, o servo, o povo de Deus que foram, vão todos ressuscitarem quando Jesus vir. Aquele povo aqueles cristãos que o Hitler matou, que o Hitler eliminou, aquele povo cristão, aqueles cristãos, vão todos ressuscitar quando Jesus virá, quando Jesus vir. Eles vão ressuscitar, eles já estão com a salvação já garantida. E os que morreram em Cristo e que estão morrendo em Cristo, que estavam morreram, passaram, da vida para a morte, nos planos da salvação, andando nos caminhos de Deus, serão os primeiros a ser ressuscitados por Jesus. Vim para Deus, andar nos caminhos de Deus. O ser humano não perde, não empata, só ganha. E ganha, mas e muito. Porque se ele não morrer em Deus e ganhar e receber a salvação quando Jesus vir, ele ser ressuscitado e ser levado para morar com Deus para todos. Isso é que é ser rico, milionário. As riquezas, todas as riquezas que existem neste mundo aí, não chega, o valor da salvação de um ser humano vale mais do que toda a riqueza de toda a terra. A salvação é o principal alvo de um ser humano aqui na terra. Deus colocou um ser humano aqui na terra, não é para ir para o outro lado. Deus coloca o ser humano daqui na terra para ele trilhar essa terra e aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para ter paz para a sua alma e vida com abundância aqui nesta terra, e adquirir a salvação para morar com Deus para todo sempre. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca, e eu, como servo de Deus também, que tive perdido, Jesus me encontrou, eu procurei, me joguei aos pés de Jesus e pedi, clamei para ele me tirar daquele lamaçal, daquele poço de lama, de esgoto, de podridão, e ele me ouviu. E eu peguei, ele me estendeu a mão, e eu peguei a mão dele e puxei o braço, e abracei o corpo todo dele, e não largo por nada e nem por ninguém. Faz 22 anos, agora em outubro, fez 22 anos que eu sirvo a Deus, ando nos caminhos de Deus, não me desviei nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhei para trás. Não é para me orgulhar, não, é para honrar, é para Deus se alegrar. Que eu sou um punhadinho de pó. Um punhadinho de pó eu sou, mas ele sabe o quanto eu amo ele. Eis que temos
por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Olha Jó, a paciência de um servo de Deus íntegro, um homem íntegro, temente a Deus, obediente a Deus. O diabo pegou e disse para Deus, Deus disse para o diabo, Jó, meu servo, um homem íntegro, que não se corrompe, que me serve de todo o coração, com todas as suas forças. E o diabo disse, não, Deus, claro, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Tira todas as coisas dele para ver se ele vai deixa eu te tirar tudo que ele tem para ver se ele vai te servir. E Deus diz, não, então faz o teste, tira tudo. Deus disse para o diabo, então tira tudo que ele tem, só não mate ele. Só. E o diabo tirou, matou seus filhos, todos os seus filhos. Ele perdeu todas as riquezas que ele tinha, que ele era um dos homens mais ricos que tinha naquela época. Perdeu tudo, seus filhos, suas fazendas, tudo. Ficou só ele e a mulher. E o diabo colocou uma lepra mortal nele, uma lepra que em todo o corpo, até a sola do pé, da cabeça até a sola do pé, que ele se raspava com caco de telhas e raspava aquela lepra. E os amigos dele dizendo para ele, o que tu fez? Qual o teu pecado? Que caiu essa maldição sobre você? E ele não tinha pecado não tinha feito nada. E a mulher de Jó disse, Jó, tu ainda glorifica esse teu Deus? Abandone ele e morra. Negue ele. Quer dizer, abandone Deus e morra. Jó disse, mas mulher, tu tá louca, tu é louca. Deus nos deu tudo. Nos deu tudo. E Jó não negou Deus. Jó honrou Deus até no último. E Deus, o que Deus fez por Jó? Por ele ser íntegro e temente a Deus até na miséria, até lá no último momento, com a lepra mortal que estava definhando. E não negou a Deus. Esse é um servo de Deus. E o que Deus fez por ele? Deus honra quem honra ele. Deus honra e sempre honrará quem honra ele. Deus deu tudo em dobro para Jó. Se Jó tinha 10 filhos, o Senhor Deus deu 20 filhos. Se ele tinha 5 fazendas, Deus deu mais 5, deu 10 fazendas. Se ele tinha 1000 cabeças de gado, Deus deu o dobro. Se ele tinha 10 mil, Deus deu tudo em dobro para Jó, por Jó ser íntegro e temente a ele. Coisa mais, olha que testemunho, como com Deus, se o ser humano vem para Deus, esse ser humano não perde, não empata, só ganha. E não é por ganhar riqueza, mas ganha o tesouro, que é a salvação. Adquirir a salvação é a maior riqueza do ser humano. Além de Deus suprir aqui nessa terra, de Deus cuidar, proteger e suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele não vai deixar faltar nada para quem serve. Os dele ele cuida, os dele ele guarda. Então, que nós, seres humanos, venhamos ser dele, só dele, do Deus do céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não de outros deuses aí. Não adianta querer ser de outros deuses e achar que Deus, o Deus Pai, tem compromisso de te guardar, de te proteger, de te ajudar. Ele tem compromisso de te guardar e te ajudar se tu adorar somente a Ele. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, somente ao Deus dos céus. Se você adorar e crer nele. Crer, você crê.
Porque quando você pediu, Deus me salva, Deus me ajuda naquele milésimo de segundo de acontecer algo e você morrer, você pediu, clamou por ele e ele te ouviu. Só um Deus vivo que tem ouvidos e ouve, que tem um coração, que tem sentimento de amor, de misericórdia, que te ajudou antes de você terminar o seu pedido, ele já agiu em milésimo de segundo e salvou você. E ajudou você. É esse Deus que eu estou falando, o Deus vivo, Papai do céu, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. O outro Deus, para mim, não tem valor algum e jamais terá. Depois que eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus do céu, o Pai de Jesus, o Todo-Poderoso, saber que tem um Deus no céu, isso é maravilhoso, todo ser humano saber. Saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus é maravilhoso todo mundo saber, mas o mais importante é ter intimidade com eles, conhecer eles como eles são, amar eles verdadeiramente como eles merecem ser amados, reverenciados e adorados. E eles não trocam a glória deles com nada e nem com ninguém. E eles não querem que nós, ser humano, percamos tempo adorando deuses mortos que não pode fazer nada por ninguém. Deus não quer que o ser humano perca tempo. Porque pedir e adorar e reverenciar e fazer sacrifício para deuses feito pela mão do homem é perda de tempo. Deus não quer que o ser humano perca tempo. Mas tem muito ser humano perdendo tempo. Cada um escolhe o que quer. Deus deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas a verdade tem que ser falada, tem que ser pregada. Deus nos cobra de nós pregarmos a verdade de Deus. O ser humano precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade de Deus vos libertará, vos alertará, vos avivará, vos despertará, vos abençoará e muito mais. Como disse aqui, eis que temos por bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz, a pessoa feliz. E com Deus a pessoa torna-se bem-aventurado, torna-se feliz totalmente e completamente, realizado totalmente e completamente. Não é riqueza que realiza totalmente e completamente, é Deus. O dinheiro ajuda, mas é Deus quem concede o ser humano ser feliz, realizado totalmente e completamente. Dinheiro não realiza totalmente e completamente. Jamais realizará totalmente e completamente. Só Deus realiza o ser humano totalmente e completamente. Em tudo e em todas as áreas da vida do ser humano. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O fim que Deus deu a Jó, que Deus deu tudo em dobro. Esse é o fim que Deus deu para Jó, tudo em dobro do que o diabo tirou dele. E tudo que o diabo me tirou e tenta me tirar, e te tirou e tenta te tirar, Deus nos concederá em dobro. Nome de Jesus Cristo, eu creio. E eu tomo posse. Tudo o que o diabo me roubou, tentou, me roubou, me tirou, Deus vai me dar em dobro, para mim transbordar, para ajudar a muitos, e ajudar para a obra dele, no nome de Jesus Cristo. Um abraço no meu irmão Paulo Giovanni, o Cote Pereira, que tem a ONG lá em Venâncio Soares, a ONG que ajuda ONG das Formiguinhas do Bem, que ajuda muitas famílias, muitas pessoas. Já há muitos anos ele tem essa ONG, não é de 5 anos, é uma ONG de mais de 10 anos. Uma bênção. E glórias a Deus por isso. Está fazendo bem, está fazendo coisas boas para Deus, e fazendo a obra de Deus, seguindo a Deus e fazendo a vontade de Deus,
será realizado totalmente e completamente. Com Deus, o ser humano se realiza totalmente e completamente. Deus realiza o ser humano totalmente e completamente. E ele poderá ajudar nessa caminhada, ajudar os filhinhos, as filhas, o filho, né, a achar o caminho de Deus e salvarem para viver todos com Deus para todo sempre, sem dor, sem sofrimento. É isso que Deus quer para nós, o melhor para nós. E o melhor não é o que está aqui nessa terra. O melhor, aqui nessa terra também, ele quer dar o melhor, ele quer que nós desfrutamos do melhor. Mas o melhor dos melhores é viver com ele para todo sempre. Sem falta de nada, sem dor, sem sofrimento, sem falta de nada. Sem se preocupar com nada e nem com ninguém. Porque Deus cuidará de tudo e de todos. Como hoje ele cuida aqui de tudo e de todos aqui nessa terra. Mas lá nós vamos estar com ele, sendo cuidado, protegido, alimentado, sustentado pelo próprio Deus. Ele será o nosso luminário, o nosso tudo. O Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus é muito misericordioso e piedoso, né? E ele ele não conta o tempo da ignorância. Quando a pessoa não conhecia ele, não andava nos caminhos dele, ele não conta aquele tempo de ignorância. Ele conta o tempo que a pessoa começa a caminhar com ele, andar nos caminhos dele, fazendo a vontade dele. E ajudando os outros a também, com o nosso testemunho principalmente, também querer essa caminhada com Deus.